A lâmina de um minerador corta a terra e, de repente, o rosto escamoso de um dinossauro emerge, congelado em meio a um rugido, como se o tempo tivesse esquecido. Em outro lugar, um filhote de mamute surge do gelo com sua pelagem intacta. Não se trata apenas de fósseis de criaturas pré-históricas preservadas. Vamos juntos descobrir essas descobertas incríveis que desafiam tanto o tempo quanto a lógica. Número 10. O Monstro do Mineiro. O dia 21 de março de 2011 começou como qualquer outro dia típico na mina Millennium, em Alberta. Um operador de máquinas pesadas avançava por camadas de terra antiga, revelando pedaços de pedra, até que sua máquina atingiu algo inimaginável. No meio da poeira que girava, um rosto feio e deformado encarou fixamente. Era carne transformada em uma rocha gigante, congelada no tempo. Tratava-se de um nasaurídeo de 110 milhões de anos, um dos dinossauros mais intactos já encontrados. Uma conservação tão perfeitamente preservada que parecia até que ele havia dormido através das eras. Os cientistas o chamam de milagre e nós o chamamos de monstro da mineração. A história começa nas areias betuminosas do norte do Canadá, uma região rica em alcatrão e segredos antigos, onde esse animal foi encontrado, mais tarde chamado de boreal. Após 6 anos de preparação minuciosa, ele emergiu como um gigante de 2.500 quilos e media quase 6 metros do focinho até a cauda. Esse herbívoro tinha um corpo parecido com o de um tanque, com espinhos nos ombros, placas ósseas chamadas osteodermos e lâminas de queratina que cobriam sua armadura. Seu crânio possuía um bico adaptado para colher plantas e um pescoço grosso assentava-se sobre o corpo, enquanto o tronco sugeria um peito em formato de barril. Até mesmo as impressões de sua pele sobreviveram, um mosaico escamoso congelado em pedra. No entanto, ainda não se sabe como isso foi preservado por tanto tempo. Número 9. Dakota, a cápsula do tempo. A poeira se levanta sob o sol implacável de Dakota do Norte enquanto Tyler explora as terras áridas e estéreis em busca de fósseis. De repente, ele se depara com algo que não deveria estar ali. Meio enterrada na terra, sobressai uma coluna vertebral, não frágil nem fragmentada, como a maioria dos fósseis, mas como se o tempo mal a tivesse tocado. O descobrimento aconteceu em junho de 1999, mas só em 2004 os cientistas finalmente desenterraram um esqueleto completo. Eles ficaram atônitos. Era um dinossauro, um hadrossauro de 67 milhões de anos. O que tornava tudo ainda mais impressionante era que, além do esqueleto, partes da pele, tendões e músculos também estavam preservadas. Era uma verdadeira cápsula do tempo pré-histórica. Mas como isso pôde ter sido preservado por tanto tempo? Ele foi apelidado de a múmia de dinossauro. Dakota era um hadrossauro herbívoro com um bico largo, parecido com o de um pato, e um peso aproximado de 7.000 libras. O esqueleto estava quase completo, com um crânio robusto, cristas nasais e um pescoço flexível. No entanto, o que realmente surpreendeu os pesquisadores foi a preservação da sua pele. Algumas áreas mostravam texturas, ligamentos e possíveis vestígios de músculo, o que indicava uma estrutura carnuda. Em 2006, os pesquisadores usaram tomografias computadorizadas para examinar o interior do fóssil e encontraram um estômago achatado com indícios de tecido mole, como tendões. A cauda mostrava padrões de pele com faixas e as mãos revelaram membranas. Normalmente, quando dinossauros são descobertos, os restos se desintegram e as partes moles desaparecem. Mas, neste caso, essa múmia conseguiu manter seus segredos e suas estruturas carnosas reveladas. Número 8. Choristodera cyclonix, a autópsia do dinossauro bebê. Sob o sol italiano em 1981, Giovanni Toesco encontrou uma rocha de calcário esperando encontrar nada além de um peixe fóssil comum.
Mas quando a rocha se partiu, ele ficou sem fôlego. Dentro dela havia um pequeno esqueleto, encolhido, delicado, mas inquietantemente completo. Depois, ele viu algo impossível, vestígios de órgãos e um contorno fantasmagórico de carne que deveria ter apodrecido há milhões de anos. O que ele segurava em suas mãos, sem saber, era o Scipionyx omniticus, um filhote de dinossauro tão bem preservado que seu interior parecia congelado no tempo. Ele foi apelidado de Ciro. Esse bebê pré-histórico reescreveria o que os cientistas pensavam saber sobre a biologia dos dinossauros. Os órgãos desse filhote predador, como o fígado, os intestinos e até mesmo a traqueia, sobreviveram quando já deveriam ter se decomposto, tornando uma maravilha da paleontologia. A descoberta veio do calcário do Albiano, no sul da Itália, um depósito de 113 milhões de anos que um dia foi uma zona costeira rasa. No início, esse pequeno dinossauro foi confundido com uma ave, mas depois foi doado para a ciência em 1993 e descrito em 1998 pelos paleontólogos Marco Sênior e Cristiano D'Alessandro. Esse dinossauro era parente dos terópodes e dos velociraptores. Seu esqueleto estava quase completo quando foi descoberto, mas a verdadeira surpresa foi o tecido mole. Mas, como isso aconteceu? Acredita-se que ele se decompôs e morreu em águas rasas, afundando rapidamente em um sedimento pobre em oxigênio. Uma fina camada de calcário envolveu e os minerais substituíram a carne ao longo de milhões de anos. Número 7. Um filhote de mamute. No território de Yukon, conhecido por seus depósitos de ouro. Em um dia chuvoso de junho de 1945, o minerador Travis Modry estava trabalhando para extrair um pouco de ouro coberto por permafrost. Cavou uma parede de terra dura e congelada e, enquanto fazia isso, fez uma descoberta incrível. Dentro do permafrost, visualize um animal escuro e brilhante, com pernas curtas. Suspeitando que havia encontrado um filhote de búfalo mumificado, Modry começou a inspecionar a criatura. No entanto, ele teve uma surpresa. Depois de perceber que o animal tinha uma tromba, eles pararam todo o trabalho e chamaram o especialista Grant Zazula, paleontólogo do governo de Yukon, mas ele não conseguiu chegar a tempo e enviou 2 geólogos, que correram para o riacho para inspecionar e recuperar os restos antes que uma tempestade atingisse o local. Eles protegeram os restos com uma lona e os levaram para um local próximo para realizar uma cerimônia com cientistas, mineradores, políticos e anciãos das primeiras nações reunidos em círculo. Os geólogos nomearam o mamute de Nonchojea, que significa grande bebê animal na língua nativa. Após um exame rápido, determinaram que Nonchojea era uma fêmea que provavelmente tinha cerca de 1 mês quando faleceu há mais de 30 mil anos. O mais provável é que, enquanto pastava com sua mãe, ela ficou presa na lama, e provavelmente devido à sua morte rápida e ao local único de seus últimos momentos, seu corpo foi preservado. Número 6. Sparta e Boris. No outono de 2017, à beira do rio Siberiano, a descoberta aconteceu quando um caçador tropeçou em 2 filhotes de leão pequenos que estavam deitados no chão. Estima-se que esses filhotes têm entre 28 mil e 44 mil anos e foram desenterrados em Yakutia, na Rússia, completamente preservados. A descoberta ocorreu ao longo do rio Olandina, onde o rápido derretimento do permafrost, impulsionado pelas mudanças climáticas, expôs os restos dos filhotes, revelando-os aos caçadores de presas de mamute. Sparta foi encontrada em 2018 e Boris em 2017, a apenas 15 metros de distância. Esses leões pertencem a uma espécie conhecida como Panthera celalaia, parentes dos leões modernos, mas adaptados às caçadas da Era do Gelo. Sparta, a fêmea, media quase 1 metro e pesava aproximadamente 18 quilos, enquanto o macho, Boris, chegava a quase 2 metros e pesava mais de 30 quilos. Ambos tinham entre 2 e 3 semanas de idade no momento de sua morte.
Seus corpos estavam cobertos por uma pelagem marrom dourada e os dentes de leite despontavam de suas bocas. Apenas tinham irrompido seus dentes e garras afiadas. Suas caudas pendiam e os filhotes pareciam estar em uma fase inicial de vida quando morreram, provavelmente presos em um desabamento de sua toca, onde a lama e o gelo os enterraram rapidamente, criando condições naturais de conservação. Os taninos presentes no ambiente ajudaram a modificar seus tecidos e bloquearam a decomposição. As tomografias computadorizadas revelaram órgãos e pelagens bem preservados, mostrando uma camada interna mais espessa do que a dos filhotes modernos, o que teria servido como escudo contra o frio extremo. Esse tipo de conservação é surpreendente, já que os tecidos moles normalmente se decompõem com o tempo. Esses leões das cavernas não se fossilizaram como outros animais da pré-história e foram aclamados como as primeiras múmias de leões das cavernas, com seu DNA fornecendo pistas valiosas sobre a evolução dessa espécie. Número 5. Xasa, o filhote de rinoceronte lanudo. Um filhote de rinoceronte com sua pelagem dourada brilhando à luz, retribui o olhar. Depois de 20.000 anos, seu corpo pré-histórico está tão perfeitamente conservado que até mesmo seus chifres, sua pele e o conteúdo de seu estômago escaparam da decomposição. Essa descoberta, realizada em setembro de 2014 na Sibéria, pertence à Era do Gelo e foi encontrada na região de Chaka, na Rússia. O estado de conservação do filhote é impressionante. Seu corpo foi encontrado entre fósseis às margens do rio Celerica, onde o derretimento acelerado pelo aquecimento global revelou sua presença. Xasa, um filhote de quase 1 ano e meio na época de sua morte, media mais de 1 metro e pesava aproximadamente 68 quilos. Sua pelagem loira cobria o tronco, as pernas e a cabeça, e era suficientemente espessa para protegê-la do frio extremo. Seu rosto era largo, emoldurado por olhos pequenos, e sua cauda era curta e pouco desenvolvida. O estômago de Xasa continha restos de capim e seus músculos ainda estavam firmemente presos ao esqueleto. O que não se sabe é como ela conseguiu sobreviver por tanto tempo, embora se acredite que possa ter ficado presa em um pântano ou na lama, onde seu corpo foi rapidamente selado pelo gelo úmido, servindo como um conservante natural e protegendo-a contra a decomposição. Em 2015, a cria foi retirada pela Academia de Ciências de Chaka. A datação por radiocarbono indicou que ela viveu entre 10.000 e 20.000 anos atrás. Os raios-x mostraram que ela mal havia começado sua vida quando morreu. Número 4. Otzi. Quando você pensa em múmias, provavelmente são os governantes desaparecidos e os nobres do Antigo Egito que vêm à sua mente. No entanto, em 1991 foi encontrada uma espécie de múmia congelada no alto de uma montanha. A história conta que 2 turistas alemães estavam caminhando pelos Alpes, na fronteira entre a Áustria e a Itália, quando se depararam com uma múmia depois que ela foi extraída. A múmia foi examinada na Universidade de Innsbruck e era realmente impressionante. Logo foi apelidada de Otzi e determinou-se que era a múmia natural mais antiga da Europa. Em uma análise mais detalhada, foi determinado que ele viveu em algum momento entre 3.350 e 3.105 a.C., o que faz com que tenha mais de 5.000 anos. Embora isso devesse ter levado à decomposição, as temperaturas extremamente frias dos Alpes o preservaram incrivelmente bem. Os cientistas envolvidos conseguiram descobrir que Otzi media aproximadamente 1,60 m e era canhoto. Ele usava sapato tamanho 38 e tinha olhos castanhos, cabelo castanho escuro e pele bronzeada, o que sugere que era de ascendência do sul da Europa, apesar de estar localizado nos Alpes. Infelizmente, ele estava em um estado físico bastante ruim, já que era intolerante à lactose. Ele tinha uma anomalia genética rara, que impedia a formação dos seus 12 pares de costelas e também sofria de cáries intestinais e doenças do limes, além de sentir dores nas costas, joelhos, quadril e ombros, o que significa que provavelmente viveu com dor constante.
Apesar de tudo isso, ainda assim ele decidiu atravessar os Alpes e, segundo todos os relatos, sua jornada parecia bastante frenética. Os cientistas conseguiram encontrar pertences e descobriram que ele estava vestido com roupas muito quentes. No entanto, parece que tudo que ele carregava era uma mochila, um machado, uma adaga, um arco, flechas e uma pequena quantidade de comida. Como resultado, parece que ele devia estar caçando e coletando enquanto abria caminho por um terreno rochoso. Também vale a pena mencionar que, embora os restos tenham sido examinados na Áustria, tanto os restos quanto sua parafernália agora estão na Itália. As razões para isso têm a ver com a geopolítica. Desde 1898, Ötzi está em exibição no Museu de Arqueologia do South Tyrol, na Itália. Número 3. Psittacosaurus. Uma laje de pedra se abre e revela um segredo do período Cretáceo. Este fóssil tem 120 milhões de anos e ainda conserva vestígios de sua cor original. Descoberto na província de Liaoning, na China, este exemplar de bico de papagaio surpreendeu os cientistas por sua cauda eriçada, pele escamosa e camuflagem natural, que revelam uma diversidade impressionante de dinossauros muito além do que se imaginava. No início de 2002, um caçador de fósseis na China estava separando uma laje de cinza vulcânica quando surgiu uma sombra pontiaguda, o dinossauro com cerdas que se abriam em leque a partir de sua cauda, semelhante a um porco-espinho. Essa descoberta aconteceu em um cemitério vulcânico no oeste da China, famoso pelos fósseis com penas que foram adquiridos e legalmente repatriados para a ciência. O espécime foi estudado por pesquisadores do Museu Senckenberg. Tratava-se de um Psittacosaurus juvenil. Seu corpo era adornado com um bico semelhante ao de um papagaio, que se estendia até o crânio. Suas bochechas eram largas, sugerindo uma relação com o Triceratops. Seus braços curtos terminavam em mãos com garras, enquanto suas pernas robustas sustentavam um tronco grande e uma cauda na qual cresciam cerdas ocas de 15 centímetros de comprimento. Essas cerdas se dispunham em uma posição semelhante a um leque e eram formadas por mais de 100 filamentos. As impressões da pele mostravam escamas com pontas e os pigmentos revelaram que a parte superior do corpo era de cor marrom avermelhada, enquanto o ventre era de um tom pálido. Como uma criatura tão frágil sobreviveu aos estragos do tempo? Acredita-se que ela tenha morrido durante uma explosão vulcânica e as cinzas da erupção a enterraram rapidamente, selando-a em uma tumba de cinza fina. Número 2. O filhote de lobo do gelo. Um filhote de lobo de 57 mil anos, perfeitamente conservado, foi descoberto nos campos de ouro do Klondike, no Canadá. Esse lobo pré-histórico, cujo pelo e até mesmo seus pequenos bigodes permanecem intactos, surpreendeu os cientistas ao revelar detalhes sobre sua evolução através de seu DNA quase completo. A descoberta foi feita graças a um mineiro que, ao lavar a lama congelada, revelou o formato do que, na língua dos Trondheimsversken, falantes das primeiras nações locais, é conhecido como um lobo. Tratava-se de uma fêmea com apenas 7 semanas de idade no momento de sua morte. Quando morreu, o filhote media 45 centímetros do focinho até a cauda e pesava aproximadamente meio quilo. Seu corpo era uma maravilha de conservação. Tinha uma pelagem macia, cinza amarronzada, e suas pernas, cobertas por uma espessa camada de pelo, exibiam um focinho estreito com 20 dentes de leite recém-erupcionados. Suas orelhas, arredondadas e eretas, e suas patas com pequenas garras, eram características típicas de um filhote em sua fase inicial. Dentro de seu estômago foram encontradas espinhas de peixe, provavelmente de salmão do rio Yukon. Embora seu esqueleto estivesse quase completo, faltavam algumas costelas. Com a ajuda de datações por radiocarbono, foi determinado que órgãos como o coração, os pulmões e o fígado encolheram com o tempo, mas sua pelagem não apresenta sinais de predadores, o que sugere que sua morte foi pacífica.
Acredita-se que o filhote morreu após um desmoronamento em sua toca, onde seu corpo foi rapidamente enterrado no gelo, o que permitiu que o processo de decomposição fosse interrompido por 57 mil anos, conservando quase intacto até sua descoberta. Número 1. Pequeno fóssil humano de 600 milhões de anos. Segundo a teoria de Darwin sobre a evolução, as águas-vivas apareceram na Terra há cerca de 600 milhões de anos, muito antes de existirem humanos ou até mesmo dinossauros. Por isso, o descobrimento de estranhos esqueletos humanos levanta questões entre os paleontólogos que encontraram esqueletos fossilizados de pequenas espécies humanas nas Montanhas Brancas de Muir, na Antártida. O mais impressionante desses esqueletos é a sua idade estimada, que remonta a cerca de 600 milhões de anos. Os fósseis foram descobertos por acaso por um grupo de paleontólogos americanos que originalmente procuravam evidências de dinossauros e, surpreendentemente, dessa forma única, encontraram os esqueletos. O primeiro estava enterrado profundamente nas camadas de uma grande rocha sedimentar, tinha menos de 30 centímetros de tamanho e estava perfeitamente bem preservado.